pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de espanhol. Na semana passada nós estudamos sobre ele futuro, imperfeito dele modo indicativo, e a gente vai continuar, nessa aula de hoje falando sobre ele futuro perfeito de indicativo, certo? Que é também conhecido, esse tempo verbal, como futuro composto, certo? Por aqui a gente percebe que se trata de uma locução verbal, certo? Não se trata de um verbo simples, não é isso? É por isso que é conhecido como futuro composto. Então, antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma análise etimológica sobre futuro perfeito de indicativo, para que a gente possa entender melhor o que vem a seguir, certo? Primeiro, futuro. Veja bem, pessoal, todos nós sabemos que os verbos possuem o quê? 3 tempos verbais, não é isso? Presente, pretérito e futuro. O futuro expressa algo que ainda vai acontecer, óbvio, pessoal? E perfeito, uma ação que foi 100% concluída. Então, até aqui a gente entende o seguinte, que nós vamos falar de acontecimentos que ainda vai acontecer no futuro e que quando ele acontecer vai ser 100% concluído, certo? E indicativo, isso a gente sabe também que os verbos possuem 3 modos verbais, isso? E é o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, e ele modo indicativo, é o modo verbal que sempre vai indicar uma certeza, das coisas, isso? A certeza que algo aconteceu no passado, ou que algo está acontecendo no presente, ou que algo ainda vai acontecer no futuro. Neste caso, nós vamos falar de algo, que vai acontecer no futuro, isso? E de uma ação que vai ser 100% concluída no futuro, certo? Então, sendo assim, a gente pode partir para o conceito, de futuro perfeito de indicativo. Se trata de um tempo verbal em que os verbos são utilizados para falar de hechos que aún no se han finalizado, pero que serão realizados em algum momento do futuro. Observe que aqui a gente tem um conceito um pouco complexo, que certamente até aqui não deu para você entender muita coisa, mas aqui a gente tem um pequeno exemplo que eu vou procurar articular este exemplo com este conceito, procurando fazer da melhor forma possível para que você possa entender parte por parte, desse conceito. Veja bem, exemplo, el próximo lunes habremos salido de vacaciones, ou seja, em português, na próxima segunda-feira nós teremos saído de férias. Então nós temos aqui ele verbo, no futuro, isso? Perfeito dele modo indicativo, que é isso aqui, ó. Habremos o salido. Conforme vocês podem ver que esse tempo verbal é conhecido também como futuro composto, porque ele é uma locução verbal, ou seja, formado por mais, de um verbo, beleza? Então agora a gente vai articular este exemplo ao conceito. Primeiro, é um tempo verbal em que os verbos são utilizados para falar de hechos. O que é hechos, pessoal? Seria fatos, ou seria acontecimentos que ainda não foram finalizados, certo? Para falar de algo que ainda não foram finalizados. Exemplo, na próxima segunda-feira nós teremos saído de vacações, ou seja, essa ação ainda não se concretizou, conforme vocês estão vendo aqui neste exemplo e conforme vocês estão vendo aqui no conceito. Certo, pessoal? Mas que serão realizados em algum momento do futuro, ou seja, essa ação aqui de sair de férias ainda não ocorreu, isso? Mas que em algum momento no futuro, ou seja, na próxima segunda-feira, isso vai acontecer com 100% de aproveitamento, ou seja, vai ser uma ação perfeita, certo? Então é isso, pessoal. Tudo que vocês estão vendo aqui neste exemplo é tudo que está no conceito, porque aqui falam que esse verbo, fala de algo que ainda não finalizou, mas que em algum momento no futuro vai ser finalizado, certo? Então, conforme vocês podem ver, ele próximo lunes habremos salido de vacações, ou seja, na próxima segunda-feira teremos saído de férias, ou seja, isso não aconteceu, mas que em algum momento no futuro vai acontecer, ou seja, na próxima segunda-feira. Então vamos conhecer a formação, de futuro perfeito de modo indicativo. Vamos lá, formação. É formado por ele futuro imperfeito, o que nós estudamos na semana passada, dele verbo auxiliar,
haber, mas ele é verbo principal, né, nele participio. Então tá aqui a formação, né, de futuro perfeito de indicativo. Primeiro você conjuga o verbo haber, né, isso no futuro imperfeito, né, isso do modo indicativo, e logo em seguida acrescenta o verbo principal, né, no particípio, ou seja, aquele verbo que você deseja conjugar, certo? Essa aqui é a formação. Então, na prática aqui a gente visualiza, né, melhor como funciona essa, né, estrutura. Nós temos aqui, olha só, nós temos aqui uma tabela, verbo haber em futuro imperfeito, né, isso tá aqui, ó, abre, abrás, abrá, abremos, abreis, abram, e logo em seguida o verbo no particípio. Olha só, abre cantado, abrás terminado, abrás salido, habremos venido, habréis caminhado e habrão conhecido, certo? Observe que aqui está de acordo com essa estrutura, certo? O verbo haber, né, isso conjugado no futuro imperfeito, mais o verbo principal no particípio. Pessoal, o que é um particípio? Bem, pessoal, os verbos possuem 3 formas nominais. Quais são elas? Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, sendo assim, a gente pode concluir que o particípio é uma das formas nominais do verbo, certo? Geralmente termina em ado, ido, certo, pessoal? Então, numa conjugação verbal, do modo futuro, do tempo verbal, né, futuro perfeito de modo indicativo, fica mais ou menos assim. Vamos conjugar o verbo formar, nele futuro perfeito de indicativo, fica assim, ó. Eu habré formado, tu habrás formado, ele, usted habrá formado, nosotros habremos formado, vosotros ou vosotras habréis formado, eles, ustedes habrão formado. Observe que essa conjugação está seguindo o mesmo paradigma, né, dessa estrutura aqui. Olha só, o verbo haber conjugado no futuro imperfeito, né, isso, abre, abrás, abrá, abremos, abreis, abram, e logo em seguida o verbo principal no particípio, certo? Formado, formado. O particípio, ele indica uma ação 100% concluída no passado. Quando digo formado, né, significa dizer que foi formado, né? Isso não está formando e nem vai formar, foi formado, certo? E a função do verbo auxiliar, o verbo haber no futuro imperfeito, é justamente indicar, né, a qual conjugação, ou seja, o sujeito, né, do verbo. Por exemplo, abre. Por essa terminação aqui, a gente percebe, né, que está fazendo referência à primeira persona dele singular, abrás, né, isso, essa terminação pertence à segunda persona dele singular e assim sucessivamente. Abrá, terceira, né, isso, abremos, primeira pessoa do plural, abrei, segunda persona do plural e abram, terceira persona do plural. Então, beleza, pessoal, nós sabemos o que o particípio é quando termina em ado, ido, certo, pessoal? Mas só que existe a questão dos particípios irregulares que não tem essa terminação aqui, certo? Por exemplo, é o que a gente vai ver a seguir. Nós temos aqui os particípios irregulares do verbo hacer. Qual que é o seu particípio? É hecho, pessoal. Observe que aqui indica algo que foi 100% concluído no passado. Isso caracteriza, né, o particípio, certo? Abrir, abierto. Cuidado que não é abrido, certo, pessoal? É abierto. Escrever, escrito. Decir, seu particípio é dito, certo, pessoal? Tem as irregularidades também, certo? Então vamos continuar. Uso dele futuro perfeito de indicativo. É utilizado para quê, pessoal? Para falar de ação terminada em ele futuro e anterior a outra ação também no futuro. Por exemplo, para ele ano que vem já haverei conseguido meu diploma. Está aqui o verbo, né, pessoal, conjugado no futuro perfeito, certo? Aqui está falando de uma ação que vai acontecer no futuro, né, isso, mas que antes dessa ação acontecer, vai acontecer uma outra também no futuro. Por exemplo, para ele ano que vem, ou seja, viene é uma ação que vai acontecer no futuro, né, isso, mas é que antes deste ano vir, vai acontecer outra. Qual é? É de conseguir, né, o meu diploma, certo, pessoal? Nós temos aqui a ação que vai acontecer no futuro, que é a chegada do ano, né, isso, mas só que antes desse ano chegar, vai acontecer uma outra ação
que é ter conseguido o meu diploma, certo? Então isso aqui é uma ação que vai acontecer no futuro anterior a outra ação que também vai acontecer no futuro, beleza? E pode indicar também, né, esse tempo verbal, futuro perfeito, dele modo indicativo, pode indicar também uma suposição de um hecho dele passado ou dele futuro, ou seja, uma suposição de um determinado acontecimento, né, do passado, né, ou do futuro. Por exemplo, me imagino que habremos terminado antes de las 10. Nós temos aqui, né, o verbo no futuro perfeito dele modo indicativo, indicando, né, uma suposição, né, isso, pessoal. Imagino que habremos terminado antes de las 10. Observe que por aqui você percebe que habremos, né, isso pertence a qual pessoa, pessoal? A la primeira persona do plural, certo? É isso, pessoal, valeu!